Deus me mostrou um vício que eu não queria enxergar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que atinge muita gente, desde crianças até idosos, os vícios. Mas eu também quero deixar claro uma coisa, antes de começar. Quando eu falo de vício aqui, não estou falando de qualquer tipo de vício. Quero falar principalmente sobre as telas, celular, rede social, televisão. E eu quero falar disso não para julgar ninguém, muito pelo contrário. Eu quero falar a partir da minha própria experiência. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesta caminhada com Deus, amigas, é que antes de olhar para o que está acontecendo na vida do outro, a gente precisa ter coragem de olhar para dentro da nossa própria vida. E eu já estive exatamente neste lugar. Eu vivia com o celular na mão. Era 24 horas por dia. Se alguém me mandasse uma mensagem ou chegasse uma notificação, eu respondia de imediato. Eu passava horas nas redes sociais. Às vezes eu até conseguia ficar uma semana sem usar a rede social. Mas depois eu voltava e achava que tinha diminuído o ritmo, que nada, só estava me enganando. E quando eu percebia, eu estava novamente naquele ciclo. Abria lá, né, a rede vizinha, né? Rolava o feed, fechava. Daqui a 15 minutos abria de novo e ficava assim. Eu nem sabia explicar o que exatamente estava procurando. Era tédio, era distração, era necessidade de estar ocupada. Eu não sei. Eu só sei que eu não conseguia ficar simplesmente parada. Até que há aproximadamente um ano, mais ou menos um ano, né? Eu tive um burnout. E aquilo me fez parar. Mas parar de verdade. Eu deixei meu emprego, parei de usar redes sociais. Eu não respondia nem mensagem de WhatsApp. Até hoje, né? Eu quase não respondo. Quem quiser falar comigo, me ligue. Parei de acompanhar notícias. Me afastei de muita coisa. Eu simplesmente sumi. E naquele momento eu comecei a buscar mais a Deus. Eu comecei a buscar intimidade com Ele. Comecei a estudar mais a palavra, ler, aprender mais sobre a palavra. Sim, nesse tempo também da crise de burnout existiu, na verdade, a busca pela minha identidade, que inclusive eu já contei aqui no canal para vocês. Eu sei que eu fui reconstruindo a minha rotina, né? Comecei a ser mais intencional dentro da minha casa, com minha família e principalmente comigo mesma. Antes, eu fazia muitas coisas simplesmente porque eu precisava fazer. Hoje eu procuro entender o sentido daquilo que eu estou fazendo. E foi justamente depois que me afastei das redes sociais que eu comecei a enxergar uma coisa que antes para mim era simplesmente completamente, né? Parecia completamente normal. E acredito que também para muitos de vocês. E foi justamente depois que eu me afastei do celular, das redes sociais, que eu comecei a observar as pessoas. Você entra em um restaurante e vê um casal sentado, um de frente para o outro, mas cada um no seu próprio celular. Você vai a uma clínica, está todo mundo olhando para o celular. As pessoas estão juntas, se reúnem, mas muitas vezes elas não estão realmente presentes. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu era assim. E foi aí que eu comecei a fazer algumas mudanças, não somente em mim, mas em Samuel também. Porque ele também estava completamente preso às telas. Ele acordava com o celular, comia com o celular, dormia com o celular. E eu preciso reconhecer uma coisa, a culpa é minha. Eu errei. Eu achava que eu estava fazendo certo. Porque, como ele sempre teve poucas crianças por perto, eu acabava deixando o celular como uma forma de distração para ele, enquanto eu simplesmente fazia as minhas coisas. Só que eu acabava de fazer as minhas coisas e enquanto ele estava lá ainda no celular se distraindo, eu também estava.
Eu dava a tela para ele se distrair e aproveitava para me distrair também. E hoje eu reconheço que não foi uma boa escolha. Então eu comecei a limitar bastante as telas dele. E aí veio a surpresa, porque ele começou a ler, desenhar, escrever, faz artesanato. E o mais interessante é que aquilo que antes parecia impossível aconteceu. Glória a Deus. O celular deixou de ser tão importante para ele. Hoje ele ainda joga, ainda assiste, porque também eu não quero que, não acredito, na verdade, que precisamos viver em uma realidade onde qualquer tela é proibida. Mas tudo existe um limite. Cada coisa tem seu momento. E eu achei que eu tinha aprendido a minha lição. Achei que tinha me libertado daquele padrão. Engano meu, amigas. Eu apenas troquei a tela. E foi aí que a televisão entrou com tudo na minha vida. Eu sempre gostei muito de filmes, séries, novelas. E então eu comecei a assistir uma novela, me enganando. Ah, é uma novela bíblica, não tem problema nenhum. E foi aí que eu caí novamente. Só que dessa vez de uma maneira que eu não percebi. Eu coloquei um hiperfoco naquilo. Eu passava horas assistindo. Minha casa continuava impecável. Eu continuava fazendo tudo, só que assistindo a bendita novela. Enquanto eu fazia, tava lá rolando a novela. Eu lavava a louça assistindo novela, limpava a casa assistindo novela. Quando eu ia para a área externa, aumentava o volume da televisão. E se tivesse uma cena que eu estava esperando muito, eu simplesmente parava o que estava fazendo, ia lá, assistia e depois eu voltava para terminar, né, o que eu tinha começado. Então, assim, olhando de fora, talvez ninguém perceba, né? Talvez ninguém percebesse. Porque a casa continuava organizada, as minhas responsabilidades estavam sendo cumpridas. Mas algumas coisas começaram a sumir da minha rotina. Eu parei de ler, parei de treinar, parei de fazer coisas que eu já tinha criado o hábito de fazer. E aí eu comecei a ficar ansiosa, esperando o próximo capítulo. E como eu assistia por streaming, não precisava esperar o dia seguinte, né? Eu terminava um episódio e já começava o outro. Terminava um e começava o outro. E eu entrei novamente naquele ciclo. Só que agora com a televisão. E isso começou a me fazer mal, amigas. Eu comecei a ter dores de cabeça muito fortes. Eu fiquei sem energia, dormia cansada, acordava cansada. Fazia as coisas, mas sem disposição. E eu dizia pra mim mesma, é falta de vitamina. Preciso trocar meu óculos. Só que no fundo eu sabia que tinha alguma coisa além disso. Eu sentia aquele incômodo, sabe? Dizendo, eu preciso diminuir essa televisão. Mas eu não queria admitir. E talvez, muito provavelmente, entrasse a questão do ego, né? Porque reconhecer que algo está fazendo mal exige renúncia. E renunciar dói, né? Eu até passei alguns dias sem postar vídeos. Talvez vocês tenham percebido, né? Eu gravava, mas não conseguia editar. Quando eu pegava o celular ou o computador, minha cabeça doía. Então eu deixava tudo de lado e ia dormir. Eu continuava dizendo pra mim mesma, ah, nem a TV não, é outra coisa. Até que chegou um momento em que eu comecei a perceber que estava estagnada. Eu continuava lendo a Bíblia, continuava orando, continuava tendo meu momento com Deus, mas ao mesmo tempo eu tinha perdido o interesse por tantas outras coisas. Eu não queria ler, não queria treinar, não queria sair, não queria assistir outra coisa. Eu só queria assistir a bendita novela. E foi aí que o Espírito Santo começou a me constranger. Só que o incômodo naquele momento não foi o suficiente, porque eu já sabia. Eu sabia que algo estava errado, mas eu não queria reconhecer. Então Deus usou outra pessoa. Ele usou Edson. E isso foi muito forte para mim, porque ele convive comigo. Ele conhece meu comportamento. E ele começou a perceber que eu tinha mudado. Ele começou a me perceber cansada demais, sem energia. Percebeu que eu tinha parado de treinar, percebeu que eu tinha parado de ler e começou a me observar por alguns dias.
Até que ele me falou algo que eu já sabia, mas que eu não queria admitir. Você saiu da tela do telefone e das redes sociais, mas o seu vício voltou. Só que agora você tá viciada na televisão. E aquilo doeu, amigas. Porque ele estava me mostrando exatamente aquilo que eu estava me negando a reconhecer. Ele também percebeu o hiperfoco que eu estava colocando. Eu começava a assistir uma coisa e queria assistir tudo sobre aquilo. Depois eu voltava para a novela e ficava sempre procurando o próximo estímulo. E naquele momento eu precisei admitir, né? Eu estava novamente presa. E isso dói. Dói porque a gente gosta de pensar que está bem. A gente gosta de pensar, mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco a Deus. E sim, tudo isso é importante. Mas existe uma pergunta que eu precisei fazer para mim mesma. Eu também estou disposta a renunciar àquilo que Deus está me mostrando que precisa ser mudado? Porque buscar a Deus também envolve transformação, envolve domínio próprio, envolve dizer não para algumas coisas. Não porque tudo aquilo seja necessariamente ruim em si, mas porque aquilo pode estar ocupando um espaço que não deveria ocupar. Então eu decidi mudar. Eu não quero viver sem televisão. Não estou dizendo que eu vou viver sem televisão. Eu não quero viver sem assistir alguma coisa para me distrair. A gente também precisa descansar, precisa ter momentos de lazer. Mas existe uma diferença enorme entre usar algo como lazer e ser dominada por aquilo. Eu não quero mais passar o dia inteiro com a televisão ligada. Se eu quiser assistir algo, eu assisto. Se eu quiser assistir alguma coisa específica, eu assisto. Terminou, eu desligo e procuro outra coisa para fazer. Inclusive, por enquanto, cancelei os streams que eu tinha. Eu quero passar por esse processo de desintoxicação. Eu quero e preciso, né? Quero reaprender a ficar sem aquela necessidade constante de estímulos. Porque hoje nós temos acesso a tudo, amigas. A qualquer hora, qualquer filme, qualquer série, qualquer vídeo, qualquer informação. E talvez justamente por termos tudo tão facilmente disponível, tenhamos desaprendido a esperar. Antigamente você queria assistir um filme e precisava ir a uma locadora. Às vezes tinha que esperar. E quando finalmente conseguia assistir, existia uma expectativa. Hoje terminamos um episódio e já temos outro e outro. É estímulo o tempo inteiro. E eu acredito que precisamos aprender novamente a desacelerar. A ficar em silêncio, a ficar entediados, a conversar, a ler, a estarmos presentes, a viver o momento que Deus colocou diante de nós. E é justamente por isso que eu tenho pedido algo muito específico a Deus. Senhor, quebranta-me, sonda-me, transforma-me, enche-me. Mostra-me aquilo que preciso mudar em mim. E eu realmente peço isso, viu? Porque quando você pede para o Espírito Santo mostrar o que você precisa ser transformado, você precisa estar preparada para ser confrontada. E ser confrontada dói, amigas. Dói muito. Você precisa matar a carne todos os dias. Não é uma decisão que você toma uma vez e nunca mais precisa lutar. É diariamente. É escolher novamente. É dizer, eu quero isso, mas não vou deixar isso me dominar. Eu gosto disso, mas isso não pode governar a minha vida. E eu ainda estou nesse processo, amigas. Isso tudo aconteceu muito recentemente. Eu ainda não posso chegar aqui e dizer, estou completamente liberta. Não. Porque eu estou aprendendo, eu ainda estou lutando, eu estou mudando novamente os meus hábitos, eu estou desconfortável e talvez seja justamente esse desconforto que faça parte da transformação. Porque se eu quero mudar, preciso sair do lugar onde eu estava confortável e eu quero compartilhar isso com vocês justamente por esse motivo. Não quero simplesmente chegar aqui e mostrar uma rotina bonita, não quero falar apenas de casa, comida, organização ou das coisas boas. Eu também quero falar das coisas que estão acontecendo dentro de mim. Porque talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez você tenha um vício que ninguém percebe. Talvez seja celular, rede social, ou seja outra coisa. E talvez você saiba que precisa mudar, mas esteja fazendo como eu fiz, se enganando, dizendo que não é tão grave, arrumando uma justificativa, colocando a culpa em outra coisa. E talvez hoje seja o dia de parar e perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor está tentando me mostrar? Mas eu já vou te avisar, viu? Se você pedir isso de verdade, esteja preparada para ser confrontada. Porque ele toca justamente naquilo que a gente não quer tocar. Ele mostra aquilo que a gente prefere esconder. Ele nos chama para renunciar. E dói. Mas vale a pena. Eu ainda estou no processo. Ainda estou aprendendo. Mas eu sei que vale a pena. Porque eu não quero apenas parecer uma pessoa que busca a Deus. Eu quero ser transformada por Ele.
E talvez seja exatamente isso que significa ser construída pelo Espírito Santo. Não é estar pronta, é permitir que Deus continue trabalhando em nós, é deixar que Ele mostre, é reconhecer, é renunciar, é recomeçar, é cair e levantar, é matar a carne todos os dias e continuar permitindo que Ele nos transforme. Então, amigas, se essa reflexão de hoje encontrou você em algum lugar, eu espero sinceramente que ela possa te ajudar. Não estou contando isso como fofoca sobre a minha vida. Estou contando a minha vida porque talvez a minha experiência ajude alguém a enxergar alguma coisa na própria vida. Às vezes a gente procura especialistas, procura explicações, procura respostas. E nem sempre consegue entender. Mas quando alguém chega e conta, olha, aconteceu comigo assim, a gente consegue olhar e pensar, talvez isso também esteja acontecendo comigo. E é isso que eu quero fazer aqui. Compartilhar a vida real, sem ensaio, sem fingir que está tudo perfeito. Inclusive aquilo que está sendo construído, porque eu ainda estou sendo construída. E graças a Deus, pelo Espírito Santo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!